Pronto, começou a gravar. Então, o Papa, ele é a passagem entre o 4 e o 6. O 4 é esse lugar de a primeira estabilidade na Terra, né? A gente saiu das três cartas que estão na tiara papal, as três cartas da mística, gnose e mágica, e a gente chega nessa carta que coloca o ente no mundo. Isso também é algo tem a ver com o símbolo do 4. O 4 é o primeiro, não é a primeira estabilidade, mas é o quadrado, que é uma figura bastante estável. Você tem, né, a forma e. Como é que é? A forma e a matéria, né? Que formam um ente, que é a terceira coisa, e esse ente se coloca no mundo, que é uma quarta coisa. Então ele se situa no mundo assim. O 5 ele já cria uma espécie de. Não de desequilíbrio, mas uma desarmonia em relação a esse quadrado do 4. E o que ele faz em relação ao imperador é que ele traz novamente esse aspecto espiritual. Isso é até, o Thomberg enfatiza muito a ideia do pentagrama, que pode ser usado de forma virtuosa ou não pelos magos, né? Tem aquele pentagrama que se vira ao contrário, põe um bafoné e vira um negócio demoníaco. Mas também ele fala das cinco chagas de Jesus, que ele tinha as duas mãos, os dois pés pregados e o cortezinho aqui no qual Tomé põe o dedo e o Caravaggio pintou, que são essas marcas que ele tem. Que, e de certa forma essas chagas, essas aberturas, são um espaço que ele abre para o mundo fazer mal a ele, de certa forma, e, como se diz, colocar os pecados nele. Mas, enfim, o Papa. Opa, um alarme das 9. O Papa, ele faz essa transição do 4 para o 6. E o 6, ele é colocado pelo Jodorowsky, inclusive. Eu não li a carta do Papa, mas eu li um negócio que fica no começo do livro sobre números. E aqui, ó. O 6 é o primeiro passo no quadrado céu. A primeira vez que fazemos o que queremos em todos os sentidos. Mais além das necessidades materiais, agora nos atrevemos a fazer aquilo que gostamos. Ele é uma estabilidade, mas não só a estabilidade de estar no mundo, mas de estar no mundo com um certo desejo bem colocado. Tanto que ele é a carta dos namorados ou do amor. Vendo a carta do Papa, deixa eu compartilhar a tela, acho que vai ficar. Vocês vão poder acompanhar, eu não fiz isso. Evernote. Aqui. Me avisem se estiverem vendo. Dá pra ver. Legal. Tem um aspecto pictórico da carta do Papa, que ele é essa pessoa, o Papa, ele é, até no símbolo religioso, ele é uma mediação entre o céu e a terra. Ele tem a tiara tripla e tem até esse cetro que depois a gente vê o que ele significa. Mas o que ele faz sendo Papa ele é responsável por manter essa corrente entre o céu e a terra. Então, inclusive, por exemplo, tem essas duas torres do lado dele, duas colunas. Uma dá o sentido do céu para a terra e outra dá o sentido da terra para o céu. E é isso que representam, inclusive, essas duas figuras na frente dele. Um é um cara rezando, que é o símbolo da oração, que vai da terra para o céu. E o outro é o cara com uma mão para cima e outra para baixo, que é a graça, que vem do céu e desce para a terra. Uma outra forma de ver esse símbolo é ver essa tiara papal, que são três, a mística, a gnose e a mágica, sendo colocados em ação. Então é o 3 da tiara papal mais o 2 do céu e da terra. Então você tem esse fluxo para cima e para baixo, da oração indo, a graça vindo, oração indo, graça vindo. E ele até é legal, o Thomberg, ele expande o sentido de oração, não apenas naquele momento que você está rezando para um Deus específico, mas em qualquer momento que você está prestando alguma uma atenção detida na obra divina, por exemplo, se você está estudando para buscar uma verdade,
se você está compondo alguma coisa para buscar um transcendental, como a beleza, ou a verdade, ou a bondade, você está fazendo uma oração nesse sentido. Eu achei isso bem legal, porque coloca a oração num lugar mais amplo, mais praticado e igualmente valioso. E sempre que você está fazendo isso, você tá oferecendo essa graça que pode retornar na outra via. E você faz isso porque você tem essa tiara e ela te permite coordenar as coisas nessa medida. Ele começa até uma das citações iniciais, aquele trecho que eu comentei, o Via Veritas e Vita. Eu esqueci qual é o nome disso, quando você põe aquelas frasezinhas no começo do capítulo. Oi? Eu acho que é epígrafe. Acho que é. Não foi a frase que eu sonhei. Voltando. Que mais? Eu vou pegar esses aspectos primeiro mais imediatos da carta. Tanto que aquela cor azul clara que o Jodorowsky remete à receptividade celeste, ela tá aqui nessas colunas, ela tá na mão que segura o cetro, ela tá também nessas pessoinhas. Ele fala que a lâmina do Papa nos coloca na presença do ato da bênção, que é mais do que um voto formulado pelo outro, é também mais do que a marca mágica do pensamento e da vontade pessoais impressa em alguém. Ela é a colocação em ação do poder divino. Então, parece que tipo, a dinâmica, o fluxo que ocorre através da tiara. Ela transcende o pensamento e a vontade individuais daquele que abençoa e daquele que é abençoado. Em outras palavras, ela é o ato essencialmente sacerdotal. Mas o que eu acho legal aqui é que o sacerdote, de fato, ele é um cara que faz uma mediação. Ele não é a finalidade da vida espiritual ou do encontro com uma essência, com a verdade, com a beleza. Mas ele é essa mediação. Me parece que é esse o sentido que o 5 representa na transição do 4 para o 6. Você está no mundo uma vez, tipo, você já não está falando sobre as coisas abstratas. Você colocou no mundo o imperador, mas esse imperador ele ainda não chegou nos namorados, na figura do amor. Ele não está entregando algo a um outro. Então a gente volta para um processo meio abstrato, que é a transição para isso. Tipo, o 4 pratica o 5 para estar na situação do 6. Que mais? Ele fala muito de cabala, fiquei perdido nesse capítulo. Oi, Tainá. Eu vou comentar umas coisas de onde a gente está, mas logo eu volto para os aspectos que a gente tratou já. Oi. Olá. Beleza? Eu vou seguir um pouquinho aqui e logo eu volto. Ele diz num dado momento que o primeiro ensinamento prático, porque os arcanos maiores do tarot são exercícios espirituais. Achei forte essa afirmação, ele infelizmente não fez uma lista para mim, mas ele disse isso. Ele fala que o exercício espiritual do arcano 5 é a respiração espiritual, esse fluxo. Aí eu me perguntei aqui, né? Quais seriam os outros? A prática, o jogo do mago, a gestação, a reflexão da papisa, a decisão da imperatriz, o ato moral do imperador. Não sei, mas ele dá ações específicas para cada arcano. Deve ser alguma coisa que dá para garimpar, mas custa muito tempo. Aqui eu botei que é bonito, mas deixa eu ver se vale a pena ler. Ah, sim, isso aqui é bem bonito. Existem duas espécies de respiração, diz ele. Uma respiração horizontal, entre exterior e interior, e a vertical, entre o cima e o baixo. O aguilhão da morte, ele diz, ou a crise essencial da agonia suprema, que eu acho que seria o momento no qual a pessoa morre, tipo, a transição em que o corpo se desliga, de certa forma, é a passagem brusca da respiração horizontal para a respiração vertical. Então, é como se o seu corpo agora só estivesse ligado ao que está acima. Aquele, contudo, que durante a vida aprendeu a respiração vertical será libertado do aguilhão da morte.
Achei isso muito legal, porque ele coloca a liberdade da vida eterna, por exemplo, que tantos religiosos falam, ou da vida espiritual, como essa transição para uma morte em vida feita de forma gradual. É a pessoa que já não se preocupa mais com o tempo, não no sentido de morrer e esquecer a experiência e a vida, mas no sentido de fazer de ver qualquer momento como a eternidade. Então não importa se é agora, amanhã, daqui a um ano ou daqui a 10, você age da mesma forma porque você está em conformidade com a sua vontade e com o seu desejo, por exemplo. E quando você faz isso, a morte deixa de ser um empecilho. Onde você poderia ter medo, você tem só mais um último ato voltado àquilo que você busca. Então é uma afinação bastante grande com o mundo. Que é o que ele diz aqui, né? A pessoa que aprende a respiração vertical ainda em vida é libertada do aguilhão da morte, que é essa transição brusca, que deve causar um medo. Nessa pessoa, a passagem de uma forma de respiração para outra não será de natureza de um ângulo reto, mas de um setor de círculo, ok? Botou uma matemática no meio. Aqui eu acho que vale a pena considerar um negócio. Graça e tudo mais. Não, daqui a pouco eu falo daquilo. Num outro momento também ele fala sobre o, o Sermão da Montanha, que eu acho que é uma situação legal para ver o lugar onde o Papa está, que é esse meio de caminho. E o Sermão da Montanha é um sermão importante na Bíblia, e o que vale se notar ali é um sermão sobre o espírito, sobre essas diversas coisas, né? De onde buscar a verdade e tal. Mas uma coisa que é simbólica no Sermão da Montanha é o fato de se dar numa montanha. É um sermão que não se dá no céu, não é tipo uma revelação divina, e não é uma coisa que se dá no chão, se dá no meio de caminho, que é tipo uma pessoa elevada. Uma pessoa que se aproxima do divino, mas ainda está na terra. Uma pessoa que chega mais perto do céu e fala ali na montanha. E esse é o lugar que o Papa busca estar para se aproximar do seis, né, que é o amor. Eu falei antes, Tainá, que o Jodorowsky e o Thornberg, eles falam sobre a transição do 4 até o 6. Tipo, como é que você chega no Imperador na Carta dos Namorados ou do Amor? Eu realmente não sei qual é o nome mais adequado da carta. E o momento no qual você se colocou no mundo, você já saiu da tríade abstrata do um, 2 e 3, com a tiara da papisa, com a mística, a gnose e a mágica. Você se colocou no mundo com o imperador, agora você precisa se voltar ao mundo com uma forma espiritual e amorosa. E é o Papa que faz isso para que você possa chegar na Carta dos Namorados. Então ele faz essa ponte. Como chamar a carta no Crowley? A 6 e a 5 também. A 5 chama o Hierofante e a 6 é os amantes. Amantes, tá. Então é por aí mesmo. Acho que cabe o mesmo argumento. Sim, faz sentido. Você tinha falado do imperador, a gente tinha analisado que na figura no Marsella, o imperador ele tá um pouco, ele não tá sentado, né? Ele tá meio que numa atitude ativa passiva, ele tá na cadeira, mas ele tá mostrando que ele tá saindo. Então faz sentido essa questão de ir pro externo, né? E procurar fora do material, fora da matéria. Não sei, pra mim fez sentido analisar desse jeito. Eu vejo até, tipo, ele encontra uma boa razão para agir. Porque ele ainda está perguntando sozinho. Inclusive, eu vou. Não, eu vou voltar nas coisas que eu tratei antes e ler um poema que eu acho que explica muito bem o imperador e pode fazer essa transição de um jeito legal. Uma última coisa antes de voltar, que é explicar o cajado dele segundo o Thornberg. Cajado, cetro. Enquanto a tiara da papisa ou do papa representa esse alcance do divino que você faz recebendo a graça na mística, tomando consciência dela na gnose e agindo de acordo com ela na mágica, esse cetro representa uma postura que o humano tem que ter diante do que ele encontra no mundo. E ele explica aqui, olha, põe nesses termos.
que são os planos da respiração horizontal, né? Que ele falou, tem uma respiração horizontal e uma respiração vertical. E essa respiração horizontal, representada nos três níveis, é o amor à natureza, o amor ao próximo e o amor aos seres espirituais hierárquicos, como os anjos. E isso se dá até num certo nível de hierarquia, assim. O amor é aquilo que está no mundo e é inferior a você. E o cristianismo, por exemplo, acho que o Islã e o judaísmo também colocam. Algumas religiões não colocam a natureza como inferior, mas o catolicismo, por exemplo, o cristianismo põe, dado que não tem essa pessoalidade, frequentemente, que uma pessoa tem. Então, como uma coisa que você deve se relacionar nessa respiração, mas é inferior. O próximo é o igual, e os seres espirituais hierárquicos, como anjos, são superiores. Eu não entendo bem o que seria esse ser hierárquico espiritual, mas eu acho razoável supor que seriam figuras que servem de mediação imaginativa assim com Deus, talvez algo próximo de um santo ou de uma figura que represente alguma coisa valiosa. Eu não sei bem. Enquanto os três estágios, né, da respiração vertical são aqueles que a gente viu da tiara. O que eu falei até agora, Tainá, foi que a carta do Papa, por ser o número 5, ela está fazendo essa transição de 4 6 e ela pega esses três níveis da tiara papal e articula eles com esse ir e vir, que é a bênção para cima, desculpa, a bênção para baixo e a oração para cima, que estão nessas colunas atrás deles. Inclusive tem uma figura aqui da pessoinha, tá com a mão rezando, que é a oração, e a outra tá com uma mão em cima e outra embaixo, que é a bênção, que é a receptividade. Tanto a torre, quanto a mão do Papa, quanto essas pessoinhas têm o azul claro, que é dessa receptividade divina. E o que mais? Sobre oração, ele fala ali embaixo, eu nem cheguei a ler. O Tomber explica a oração não apenas como aquela oração que você repete mantras para Deus. E é engraçado, o Tomber fala sobre mantra no cristianismo, inclusive. Ele fala que às vezes Jesus fala na Bíblia, tipo, em verdade vos digo. Ele fala, isso aqui é um mantra, ele tá, tipo, fazendo uma conjuração. Em geral, quando ele faz isso, ele vai falar alguma coisa que é, tipo, meio nonsense para as ideias normais, sei lá. E o que acontece é que a oração aí não é apenas aquela que você dedica diretamente a Deus por palavras, mas qualquer coisa que você esteja buscando um dos transcendentais, que é beleza, bondade e verdade. Então, quando você estuda em busca da verdade, você está fazendo uma oração. Quando você aprecia o belo, busca recriar o belo, você está fazendo uma espécie de oração. Então, ele abre bastante o leque de oração, que acaba sendo uma coisa mais praticada e que eu acho bastante justo, assim, entra num lugar que realmente se parece com o que a gente pode tomar por oração. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou abrir o poema lá. Ah, eu não sei se você falou isso, mas de ser o número 5, né? Uhum. Se você for olhar, tipo, nessa questão, por exemplo, o 4, eu acho que seria uma referência à terra, talvez, nos elementos, por ser estabilidade, material, e aí tem, né, água, fogo, ar, terra, e aí falta o éter. Então, 5 elementos, o quinto seria o éter. E aí o éter tem essa questão de ser o espiritual, e aí a carta 5, né, que representa esse mestre, essa figura de da espiritualidade mesmo. Acho que isso faz sentido na questão da numerologia. Sim. Realmente. Eu comentei no começo, você trouxe um outro ponto, mas que fez muito sentido. Mas eu comentei que tipo, ele desestabiliza o 4 de certa forma, que é um quadrado, porque ele traz um outro elemento que visa ser completado. E de fato, né? Tipo, você sai. A Terra tem alguma aridez, de certa forma. Na carta aqui, eu vou mostrar pra vocês. Uhum. Dá pra ver? Sim. Sim. Uhum. É uma. É a estrela de Davi, né? De 5 pontas. Que ele tá dentro dessa estrela. Acho tão bonito. É bem bonita a carta.
Ele tem também um cetro com três coisas, né? Que legal. Tem, E são acho que animais em volta? da Trindade. Tem elefantes, né? Que também a gente já atribui a sabedoria. Aqui tem umas máscaras, Uhum. que seriam. Tipo, seria tipo, o falso espiritual, sabe? De largar essas máscaras. E tem um touro também. Touro e elefante. Aí aqui tem uma. Ele faz uma. Ele colocou a simbologia da Ísis e do Horus. O Horus é essa criança pequenininha que tá no meio, no centro do peito do hierofante. E tem a Ísis que tá iluminando pra cima, assim. Que Enfim, legal. essa é bem legal, bem bonita. Tem uma serpente. Tainá, quais são os elementos das primeiras cartas? Você tinha falado? Eu falei, mas não sei, tipo, exatamente. Eu falei por conta dos cinco, e aí talvez elas tenham representação Ah, tá. desses elementos. Eu acho que o imperador pode ser a terra. Deixa eu ver. A gente tinha feito até A uma imperatriz a revisão, né? água. Vou voltar no 1. O 1 pode ser o fogo, por ser esse impulso. O 2 o ar. Não sei, não é exatamente. Tipo, tô falando. Aham. A imperatriz com certeza é a água. E o imperador a terra. Ou o imperador o fogo. E aí o mago a terra. Né, acho que o imperador deve ser a Terra mesmo. É, faz sentido ser a Terra. Ah, faz muito sentido. Foi uma coisa que eu joguei pra trazer pro 5. Ah, e aqui na astrologia, é porque tem a. Entendi porque tem um touro aqui nessa carta. Ele faz as referências astrológicas, né? E na astrologia o touro é a tradição. Então por isso que tá no Hierofante. Que é o cara que, a figura que guarda essa tradição, essa ancestralidade, a sabedoria. Tem até a ver com o lugar, com o assento do imperador, né? Tipo, Também. o lugar que tá lá há muito tempo. E você, de certa forma, você não tá inventando uma missão sua. É, de certa forma, tipo, eu não sei. É legal pensar no imperador antes do Papa, né? Porque também na época em que foi feito os baralhos, a igreja também tinha muito poder. Sim, precisa da bênção do Papa para Sim, minha trabalhar. mãe tá aqui dando bronca no cachorro. Você falou isso agora, eu fiquei tentando justificar para mim, acho que eu encontrei uma boa razão, porque o fogo no 1, bom, o fogo no 1 é mais simples assim, mas porque o ar no 2, eu fiquei pensando que o fogo é o quente e seco. E de fato, tipo, o fogo transforma e ele faz alguma coisa nascer, então o fogo ser o mago faz sentido. E por que a papisa, que é tipo a gestação, a tomada de consciência da mística, né, a tomada de consciência da graça, é a água, perdão, o ar. Porque você ainda é quente, tipo, água e ar e fogo são quentes, mas o fogo é seco e o ar é úmido, ele envolve. Então ele vai dessa secura e envolve uma pessoa, tipo, envolve um corpo. Ele entra no mundo. Me parece um caminho para se fazer. Sim, acho que a água é a É a imperatriz. imperatriz e a sacerdotisa É o ar, é o ar. que é quente e úmido. É, Que, isso faz sentido, porque tem a ver com intelectualidade também. sim, Eu então, por acho isso que é que muito disso. eu fiquei até em dúvida, assim, tipo, do mago e da sacerdotisa. Mas acho que faz sentido ela ser o ar, por conta do mental, né? Da Uhum. inteligência. E o mago ser, tipo, mais. Precisar desse fogo pra ter um impulso de decisão ali. Sim. Uhum.
Aí depois a decisão da imperatriz é a água que reflete alguma coisa acima, né? É aquele negócio Que que é ela deixa. a Isso, criação. sim. Legal, fez bastante sentido. Vou até anotar aqui. E também por ser da mãe, né? Porque representa um pouco também a mãe. Gestação, né? Tem água, então. Legal isso. Mostra o seu poema, vou ver se eu tenho mais alguma coisa para contribuir aqui. Beleza. Copiei aqui. Ele tem 9 estrofes, mas provavelmente o meu favorito. Aprendi conheci no curso do Ítalo também. Eu vou ler só para ele ter o ritmo. Tá em espanhol, então me perdoem. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara ni un bradomín he sido, ya conoces mi torpe alineo indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellos pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manancial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura en la moderna estética, corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy una ave de esas del nuevo gay trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico romántico, no sé dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto escrito, a mi trabajo acudo con mi dinero pago, el traje que me cubre la mansión que habito, el pan que me alimente el lecho donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. É do Antônio Machado, e o que eu acho que tem muito a ver aqui, é bom pegar a forma de poema, né? Embora seja difícil fazer isso numa leitura só, que tem algo dessa prática que ele absorve no começo da vida e leva algumas coisas, tipo, eu ainda não tinha refletido muito, não tinha colocado na posição até de ter feito esse processo todo místico e chegado no amor, ter chegado naquilo que ele deseja de fato. Então ele passa rapidamente, tipo, minha infância são umas lembranças, em Sevilla, Huerto Claro, minha história, alguns casos que recordar no quero. Ele conta que ele viveu alguns amores, embora fosse meio desarrumado, mas recebeu a flecha que assinhou Cupido. Tá. Isso é até secundário, mas aí ele chega, né? Nas minhas veias existem gotas de um sangue jacobino, colérico, mas meu verso brota de um manancial sereno, de alguma coisa grande, profunda e constante. E mais que um homem al uso, que é tipo, fazendo alguma coisa muito prática, uma finalidade muito limitada, que sabe a sua doutrina, soy en el buen sentido da palavra bueno. Tipo, ele se coloca num lugar moral que é dele, assim. Ele, de certa forma, ele é uma pessoa que pode fazer as coisas de acordo com as normas e as leis das pessoas, mas ele responde a uma coisa maior. Ele é no bom sentido da palavra bom. Você não entendeu o que é, tipo, não importa muito. E aqui uma crítica um pouco, né? Tipo, ele adora a estética e a beleza, mas ele não é um cara da moda. Então ele segue a intuição dele. A palavra Gaia aqui aparece até como tanto novidade um pouco, quanto aquela coisa alegre, que era um sentido também usado por gay. E aqui, desdenho os romances dos tenores ocos,
e o coro dos grilos que cantam para a lua. E a distinguir-me param, né, as vozes dos ecos e escuto somente entre as vozes uma. Então ele tá, tipo, sempre voltando a atenção dele, tipo, tentando encontrar esse centro, que é um processo de individuação, assim. Sou clássico ou romântico? Tipo, não sei. Isso não é o tipo de coisa que eu quero responder dessa forma. Não sei, de quisera mi verso como de el capitán sua espada. Ela é famosa pela mão que a brandiu, não pelo forjador da espada. Não é tipo, o meu verso é forjado segundo rimas modernistas, ou segundo rimas disso, daquilo, ou segundo essa escola. Não. Ele é um verso que transmite a pessoalidade dele. E segue. Converso com um homem que sempre vai comigo. Quem fala sozinho espera falar a Deus um dia, que é um pouco essa postura do imperador. Meu solilóquio é uma prática com esse bom amigo que me ensinou o segredo da filantropia. E no fim não devo nada a ninguém. Eu devia o quanto eu escrevi e produzi. Paguei minhas contas, basicamente, que é o que ele diz aqui, o pão que me alimenta e leite eu donde água. E essa aqui é a parte mais bonita que ele vai construindo. E que eu acho que tem uma simplicidade grande o que ele faz até aqui, embora tenha esse negócio dele, da individuação, dele se colocar num lugar específico. Mas aqui eu acho muito bom. E quando chegar o dia da última viagem, que é um pouco aquilo que a gente falou da respiração vertical, dessa transição em vida, e estiver a partir essa nave que nunca vai retornar, me encontrarei a bordo, tipo, partindo para a morte. Ligero de equipaje, só com a personalidade dele, tipo, sem nenhum adereço. Quase nu, como os filhos do mar. E do mar mesmo no sentido que vai e volta, né? Aquela coisa que engole e volta e depois vai de novo como uma onda mesmo. Então ele pega alguns aspectos bem naturais assim do símbolo e se coloca nesse lugar assim. Eu formei a personalidade, eu encontrei o centro e eu me dediquei àquilo. E isso tem a ver com a beleza e tem a ver com a minha personalidade, a articulação dessas duas coisas. E farei isso com gosto que eu puder, de forma que eu vou chegar no final da minha vida ligeiro de equipaje. Eu acho que é um pouco do que o imperador sozinho naquele lugar, sem nada, quer dizer. E a transição que ele vai buscar é um pouco da história de vida que o Antônio Machado traz. Esse poema chama Retrato, inclusive. Eu tô pensando aqui, tava só pensando nisso mesmo. Se quiserem comentar alguma coisa, eu acho que não tem muitos mais aspectos para falar. Você ia falar alguma coisa, Taina, antes do poema? Ou depois? De qualquer forma, fez sentido, deu pra pegar o poema como um todo, assim, tipo, a mensagem dele. Eu gostei. Tô brisando nele agora. Eu não sei se consigo deixar isso mais fácil de ver. Acho legal que, tipo, pelo poema, ele não se importa muito em ter razão, né? Tipo, pelo que eu entendi, assim, que eu consegui conectar também com a carta. Uhum. Que um aspecto negativo da carta do Papa, do Hierofante, é ser arrogante, sabe? De achar que sabe de tudo.
e impor aquilo a alguém, impor o que ele pensa. E é por exemplo, um papa bem resolvido, né? Aquele que segue o que acredita, mas que não quer impor e não depende, não é uma máscara, né? Que aqui fala, tipo, não se importa se as pessoas, não se importa em ter razão, se importa em se conectar mesmo com esse quinto elemento, com esse éter, com essa espiritualidade. Nossa, faz sentido. Um minutinho. Acho que isso aqui é... O Jodorowsky fala, num dado momento, que se o Papa não faz uma boa transição... Tem um negócio no começo do livro ali, quando ele fala dos números, que é bem legal. Que ele gasta, tipo, uma página falando de cada arcano maior, tentando resumir a transição entre eles. O que dá certo, o que dá errado. E ele fala que quando o Papa tenta ir para os namorados e não dá certo para os amantes, ele vive uma desilusão. E de fato, né, parece que você, tipo, fez essa reflexão e desejou, buscou, encontrou um, um amante que não fez sentido, assim. E você volta para o passo atrás. Ele usa até uma outra palavra no caso de quando o Papa volta para o 4. Eu vou ver se eu encontro aqui. Esse trecho aqui, ó. Eu tava com o olho nele quando você falou. Se o 5 volta ao 4, perde-se a fé em um mundo novo e retorna-se a segurança do antigo. Não se consegue superar os próprios limites. É esse? É, É na página 79 do Jodorowsky. faz sentido. Parece tipo que ele quer só manter a estrutura material, mas ele não consegue dar significado a nada. Então é descrente mesmo, nesse sentido mais direto. Não é desiludido. O desiludido ele precisou investir afeto ainda. O descrente ele só acha uma pena que o mundo seja materialista. Pedro, por que que você acha que desilusão? Porque eu fiquei pensando aqui. No começo você tinha falado que seria uma transição para o mundo material, de certa forma, pelo que eu entendi, na verdade. E aí, por que seria uma desilusão? Para mim parece que seria esperado. É mais estar perdida. Uhum. É, o que eu tinha falado disso do mundo material é que o 4, né, ele tipo, se situou no mundo material e o 5 quer pegar esse mundo material do imperador e colocar uma razão superior, uma motivação, uma motivação espiritual, uma razão de ser. E nesse processo ele pode não encontrar razão, ele pode se tornar descrente, né? Tipo, o mundo é muito cruel, não existe uma razão de ser. E você volta apenas para o imperador na materialidade. Você tem, nesse sentido, só uma descrença. A desilusão, acho que seria quando você consegue acreditar em alguma coisa, o Papa te coloca numa certa razão de ser, e você dedica essa razão de ser com uma afetividade. Você não está só tentando ver sentido no mundo, mas você coloca uma afetividade dirigida de acordo com aquilo que você descobriu com o Papa. E, e aí você pode se desiludir, porque aí você já colocou afeto ali. Não é só uma questão meio tipo de entendimento, embora espiritual. Mas é um passo atrás de uma coisa que você dedicou e não. É quase um amante não correspondido, parece. Que é essa retração do 6 pro Papa.
Sim, faz sentido. Parece ter mais coisa aí, vou pensar. A Tainá falou disso, do Papa poder ser essa figura arrogante às vezes, e, e de certa forma, quando você encontra uma razão de ser e você coloca aquilo como uma verdade, você chega num lugar que é meio complicado. Tem uma coisa, por exemplo, que eu ainda. Eu vejo sentido, mas eu ainda me assusto quando eu vejo um religioso, que eu tenho convivido com mais religiosos ultimamente, quando eles falam isso. Tipo assim, ah, você é cristão? Aham. Ah, então que você acredita que o seu Deus é o certo e o dos outros é o errado? Aí ele, sim. Inclusive, isso significa ser de uma certa religião. Não é que eu odeio os outros deuses, não é que eu acho que a pessoa não deve seguir, mas eu acho que o meu é de verdade, assim. Por isso que eu Isso sigo. se chama fé, né? Exato. Tem um livro muito legal que eu me envergonho de só ter lido o prefácio, mas o prefácio é muito genial e eu ainda estou digerindo ele. Que ele fala, é um cara de Yale, um professor de história, e ele fala que isso foi um problema que aconteceu com os alunos dele ao longo das gerações, assim. Ele deu aula há uns 40 anos no departamento de história numa universidade Ivy League e tal. Ele falou que cada vez mais os alunos chegavam, tipo, abertos a todas as culturas, com um certo relativismo. Mas isso impedia todos eles, cada vez mais, de adotarem um ponto de vista específico e poder fazer uma afirmação desse tipo. E, de certa forma, a experiência de cultura envolve um salto de fé, uma afirmação de ponto de vista. Tipo, se eu acho tudo legal e todas as religiões interessantes, eu acabo não praticando nenhuma. E ele falava isso até, tipo, ele diz num trecho que ele tinha alunos que vinham do meio oeste americano, sei lá, tipo caipiras. Eles achavam ser caipira foda. E, e aí eles chegavam, eles podiam pegar aquelas referências deles e tentar transpor aquilo para, sei lá, Roma antiga ou para Grécia e se colocar dentro da cultura da mesma forma como eles faziam já na casa deles. Mas alguns chegavam achando tudo bonito, mas de uma forma meio enciclopédica. Então eles olhavam para as outras culturas com a mesma superficialidade que eles olhavam para deles, que é tipo a de um observador, saca? Uma pessoa que está meio acima da situação. É um negócio meio contraditório, mas eu acho que é parte do estranhamento que a gente tem hoje, por exemplo. Que a gente é uma. Pelo menos, sei lá, a galera que faz humanas e tudo mais, ou gente mais aberta e jovem, é bastante tolerante com muita coisa e com diversas religiões. Mas frequentemente tem essa dificuldade de encontrar um eixo. Eu recebi um meme muito legal de um amigo católico que mostrava. Assim, era uma missa com um daqueles padres super gente boa, que sei lá, tipo o Fábio de Mello que canta. Aí tá lá, público-alvo, os jovens. Tipo, o público-alvo desse padre maneirão são os jovens que descolados. Descolados. Mas quem de fato consome aquilo são os velhinhos, né? Ah, Fábio de Mello é lindo, sei lá o que, esse tipo de coisa. Aí o outro é tipo uma missa tridentina em latim, sei lá o quê. Aí público-alvo, os velhos, mas quem consome são os jovens, que valorizam esse negócio de tradição. E estranhamente é verdadeiro, assim, isso. Eu conheço mais jovens interessados em missa em latim do que avós. Muito bom. Nossa, muito bom, muito real isso. Tipo, a gente conhece todas as culturas, né? Mas a gente não se aprofunda e não tem esse eixo real. Nossa, muito bom essa perspectiva. E, cara, eu já li 2 livros do padre Fábio de Mello. Ah, é? Aliás, ele é ótimo. Boto fé. Eu gosto dele, o que eu já vi dele é Ele muito fez bom. antroposofia. Não, ele fez antropologia, né? Aham. Acho que ele é antropólogo. É muito bom. Tem um livro que chama Quem Me Tirou de Mim. E é bem lindo. Ele faz uns 3 anos. Me ajudou bastante, assim, sabe? Tava meio perdida. É bem autoajuda, assim, mas muito bom. Mas fora isso, nunca vi nada dele. Eu também não, eu só lembrei dele porque ele é o padre bonitão. Mas, mas isso é verdade. Eu acho, inclusive, que os intelectuais públicos no Brasil são, em média, melhores que os da academia.
Por exemplo, o Karnal, que é um cara que, sei lá, a galera na Unicamp às vezes gosta de criticar. Mas ele é um cara. Tá, às vezes ele é criticável e tudo mais, mas ele é um cara bastante cuidadoso, que, tipo, divulga muita coisa. Ele tem até um livro com o Fábio de Mello. Eu li uns dois livros do Karnal e eu gostei muito, assim, achei muito instrutivos, assim. Literalmente, sabe, aquela coisa que você ia demorar muito tempo pra chegar naquele assunto de uma forma digerida, em vez de você revirar livros em muito tempo, você lê o livro dele. Imagino que o Fábio de Mello também tenha isso, assim. Porque tem muita ideia complicada que a gente vai ler o autor diretamente. Eu não sou muito da pessoa que gosta de ler o autor diretamente. A gente é meio preguiçoso, né, pra ler. Por exemplo, eu tava querendo ler aquela frase que eu mandei no grupo do Poder do Silêncio, da Helena Blavatsky. Tipo, eu Uhum. quero ler, mas eu tenho preguiça. Porque também a linguagem é mais difícil, né? Então é outra época. Então acaba sendo mais fácil, mais fluido ler um autor mais, né, moderno, assim, da nossa geração, que tá vivo ainda. Sim, Eu adoro o Karnal. Acho que todo mundo é criticável. sim. A gente tem que pegar o que serve, o que não serve. Tipo, eu adoro Osho, por exemplo. E ele é totalmente criticável. Muito contraditório. Mas ele é ótimo. Eu acho ele ótimo. Eu acho muito valioso viver com essa contradição, assim, tipo, poder ler uma pessoa escrota se ela for escrota. O que você ia falar, Anne? Pô, É tosco, né? Mas eu fiquei surpresa que ele tem um livro com o de Mello, porque eu acredito que ele trabalha com a Monja Coen também. Tipo, acho que eles fazem seminários juntos, talvez eles tenham escrito coisas juntos. Enfim, trabalhando a espiritualidade a partir de diferentes religiões, eu acho. total. Eu acho difícil a gente chegar, tipo, numa religião que você, hoje, né, com tanta informação, você chegar e falar, tá, eu acredito nisso, sem filosofar antes. Então, eu acho que são coisas que conversam muito, né? A filosofia. Como que você vai chegar em algum lugar e falar que você acredita em alguma coisa se você nem se perguntou sobre aquilo? Então, faz muito sentido pra mim que eles estejam, tipo, que façam trabalho juntos e é importante também. Total. Aliás, o livro do Tomberg aqui do Tarot, ele fala dessa Blavatsky em alguns momentos. Ele gosta dela. Ai, nossa, maravilhosa. Eu nunca li nada. Bruxona. Fofoca. É literalmente fofoca. Tem um ponto sobre o Papa que o Rudorowski passa, é que na verdade eu li muito sem tomar notas, eu só grifei as partes, mas eu fiquei instigada, assim, curiosa. Eu queria saber se vocês pensaram sobre isso de alguma forma. Ele fala sobre os dois discípulos, não sei. Você comentou no começo, Pedro, que um tá com a mão para cima e o outro tá com a mão mais ao centro. Eu lembrei até daquele quadro da Escola de Atenas. E aí ele fala sobre o Papa tá olhando só para um deles e um pouco como ignorando o outro. Não sei se vocês viram algo disso, sabem de alguma coisa. Depois ele chega num ponto de que o ignorado poderia ser tipo um filho que tá prestes a castrar o pai, enfim. Mas ele dedica um pouco da fala dele sobre isso e eu fiquei me perguntando assim, o que seria exatamente, não sei se vocês analisaram isso. Eu posso ler, se não for muito entediante. Ele diz: Manda ver. dois discípulos ou acólitos o acompanham. Observemos que é a primeira carta da série decimal onde encontramos mais de um ser humano. Até aqui, os personagens estavam sozinhos ou acompanhados de animais, símbolos de suas forças instintivas e espirituais. Mas o Papa não existiria sem os discípulos que têm fé em seus ensinamentos. Esses dois representam duas posições distintas. Os movimentos giratórios de suas tonsuras são um inverso ao outro.
O discípulo da esquerda, com a mão erguida como se suplicasse e a outra mão abaixada, tem uma tonsura que segue o movimento dos ponteiros do relógio. O Papa não olha em sua direção. Talvez porque o discípulo incorreu um erro. O movimento de sua tonsura indicaria, então, uma involução, a volta para trás, em relação à evolução do discípulo da direita. Aí talvez isso se relacione com, quer dizer, para mim parece se relacionar com a parte da numerologia que você comentou. Aí ele continua. Talvez também porque ele represente que aquilo que se chama, na tradição alquímica de via seca, o caminho do estudo e do esforço. O discípulo da direita, ao contrário, recebe diretamente o ensino do Papa, conforme a cruz que toca o topo do seu crânio. Ele encarna a via úmida, o caminho da recepção imediata, da iluminação e da revelação. Nossa, isso se relaciona com a questão dos elementos, né? Acho que tá fazendo mais sentido agora. Sua tonsura vai no sentido dos ponteiros do relógio. Ele segura na mão um objeto curioso, um punhal ou um biboquê, sobre o qual se pode ter uma variedade de interpretações infinitas. Ele tem uma atitude lúdica? Estaria ele disposto a assassinar o mestre? Seria um filho movido pelo complexo de Édipo, prestes a castrar o pai? Aí ele fala que a nudez é sugerida pela mancha de cor de carne que ele tem diante de si. Eu imprimi em preto e branco, então eu não pude observar isso. Aí isso vai nos aspectos negativos, ele fala. Isso nos conduz ao estudo dos aspectos negativos do Papa. Do tartufo ao guru ávido por riquezas, passando pelo pai abusivo, o professor injusto, o hipócrita, o perverso, o Papa, como todos os arcanos, tem sua face sombria. Sobre as formas vagas e misteriosas que se revelam nas dobras abaixo da cintura, discutir sua sexualidade e seu apreço pelo poder. Mas também podemos dizer que ele transmite a fé e a humanidade. Contrariamente à papisa, o Papa age no mundo. Acho que basicamente é isso, mas não sei se vocês acham importante. Eu fiquei curiosa com essa coisa do ignorado e do abençoado na carta. Isso fez muito sentido. Eu pensei em algumas coisas aqui. Você pode ler o trechinho da Via Úmida de novo? Claro, peraí. Então, sobre o discípulo ignorado. Talvez também porque ele represente aquilo que se chama, na tradição alquímica, de via seca, do estudo do esforço. E aí, mais para frente, o discípulo da direita recebe o ensinamento do Papa. Ele encarna a via úmida, o caminho da recepção imediata, da iluminação e da revelação. Continua? Tá legal. Não, acho que tá legal. Era esse trecho. Gente, não faço ideia do que significa isso na tradição alquímica. Eu também não. Mas eu gostei dessa questão de estar no esforço. De uma pessoa estar no esforço e a outra na receptividade. Legal, eu não tinha pensado nisso. Tipo, no fazer das figuras. Eu tinha pensado só no ignorar do Papa. Tipo, quem ele ignora e quem ele abençoa. Eu acho curioso, porque ao mesmo tempo, ele não tá olhando diretamente pra nenhum dos dois, né? Eu sei que isso contraria um pouco o que o Jodorowsky tá falando, mas É verdade. não sei. Eu acho que. Deixa eu ver se eu tô falando besteira. Tem um momento aqui que o Thornberg fala sobre isso de sofrimento, falando das duas figuras. Ele fala: a lei da correspondência entre a coluna da oração ou dos sofrimentos e dos esforços e a da bênção ou da iluminação, da consolação dos frutos. Está na bem-aventurança do sermão do mestre da montanha. Eu não lembro como era o sermão da montanha, mas ele faz essa distinção, né? Tipo, que uma é como se fosse
a oração, no sentido de você estar pedindo para Deus fazer alguma coisa. E é um sofrimento, você tá se colocando naquele lugar. E de certa forma você é merecedor. E a outra é a bênção, que é o lugar onde você só recebe. De certa forma, isso isso não corresponde tanto à questão do olhar direcionado, mais a momentos diferentes. Mas faz muito sentido também o que ele diz desse negócio do sofrimento. O que eu pensei aqui, duas coisas. Uma foi aquela história do filho pródigo, que é tipo, tem um filho que é comportado e tem outro que quer muito da vida e fala, não quero essa vidinha de interior. E vai pro mundo e, sei lá, descobre que o mundo é cruel de uma um par de formas e descobriu que o que ele tinha era valioso e ele volta. De certa forma, o filho que ficou era o que estava em oração, talvez se esforçando de forma mais sistemática, mas o filho que vem depois é o filho que recebe uma bênção, porque ele é recebido com uma festa, assim. Inclusive tem um momento no qual o filho que estava lá reclama, tipo, porra, eu estava aqui o tempo todo e tal. Aí se diz, né, que, mas ele foi salvo, ele encontrou a vida, o seu irmão, então ele será recebido com uma festa, assim. E parece que um aqui tá, tipo, nessa postura de rezar sempre, mas e o outro tá talvez pedindo, assim, alguma coisa. Onde é que tá a correspondência do céu e da terra que eu não estou vendo, sabe? Enquanto o outro tá um pouco mais encontrado com ela. E esse cara que não está vendo, ele precisa da bênção. Eu gostei muito, faz muito sentido. Um em oração e o outro recebendo a bênção. Tem um momento que o Tom Legal. fala que toda oração é recebida em algum lugar, assim. Toda. Aí oração naquele sentido amplo, né? Tipo, toda boa obra. Sei lá, se você produz alguma coisa que é bela, ou se você faz alguma coisa que é boa ou verdadeira, aquilo vai criar alguma receptividade e alguém vai entrar em contato com aquilo. Então, essa oração, ela gera uma bênção. Porque essa oração produz algo, no sentido alquímico mesmo, né? Quando você faz uma obra de arte ou quando você diz uma coisa verdadeira, parece até mais evidente. A oração, inclusive, é o jeito menos evidente, mas eu acho que ela resume de uma forma compacta esse desejo, assim, esse voltar-se ao divino. Eu não entendo esse treco aqui. A medalhinha. Que ele até Ah, comentou aí, né? Eu não sei exatamente. Eu nem tinha reparado. Eu não entendo essa mãozinha, sabe? Baixando alguma coisa? A mãozinha dele, do Papa, também, ele faz essa mãozinha aqui no baralho do Crowley também. Eu não. Ah, essa aqui? Eu digo essa medalhinha azul aqui da carta. no Rodorovsky tem uma parte que ele tá falando desses símbolos que vocês estão Hum, questionando. Aí a mãozinha ele fala que é o gesto da bênção. E ele fala inclusive da cruz na mão, eu posso procurar o trecho. E essa bolinha aí é a bola bicolor, brinquedo de criança ou segredo do pontífice? Ponto de interrogação. vou tentar abrir aqui a linha de color o segredo. Acho que eu tô quase lá. Seis. Eu não sei, não parece nenhum objeto muito. A bola bicolor, brinquedo de criança, o segredo do pontífice. Eu não sei, né? Ela parece que tá saindo da mão do cara que tá rezando. É verdade. No trecho que a Annie leu, é isso que ele tá chamando de um objeto duvidoso. Pode, pode É, ser tipo uma faca, um punhal. ele fala, sua tonsura vai no sentido dos ponteiros do relógio, ele segura na mão um objeto curioso, um punhal ou um bilboquê, sobre o qual se pode ter uma variedade de interpretações infinitas. Aí é a parte do filho.
Estaria ele disposto a assassinar o mestre? Seria um filho movido pelo complexo de Édipo, prestes a castrar o pai? Reticências. E a mão, ele fala sobre a cruz na mão. Deixa eu ver se eu encontro. Então, cada uma de suas mãos tem uma cruz desenhada, sinal de que ele age de maneira sagrada e desinteressada. A mão esquerda, que segura a cruz, é azul celeste, como a do eremita. É um sinal de extrema receptividade espiritual na ação. Interpretarmos que essa cor é uma luva, uma referência à tradição religiosa cristã, na qual a mão enluvada do cardeal não lhe pertence mais para se converter em um mero instrumento de vontade. A mão direita é cor de carne. Ela lembra um papel de união do Papa, mediador de contrários. Unindo o indicador e o dedo médio, o intelecto e o coração, ele benze o mundo da encarnação. É só isso. Só não, mas nada além disso. Engraçado, eu tava vendo aqui as outras cartas, né, no meu site. E não tem esse elemento, assim, não tem essa bolinha. E parece ser justo a carta que o Jodorowsky usou pra restaurar o baralho. É curioso, deixa eu projetar. Projeta aí, vou tirar a apresentação. Dá pra ver? Sim. Nossa, Não é tão tem mais nada bonito aqui. assim, velho. Nossa, Ó, é verdade. essa é uma versão mais antiga. Eu acho que pode ter sido uma evolução dessa dobra aqui. Mas realmente, tipo, essa bolinha não tem mais nada, assim, que eu procurei, né? E nossa, essa carta aí do Mas meio. a cruz, por exemplo, na mão tem. Ela é mais antiga. Sim, é praticamente igual. Esse aí, é o do Jodorowsky, só falta aquilo mesmo. Só, tipo, É, claro, as cores são um pouco diferentes, mas. eu não sei se é exatamente essa que o Jodorowsky usou pra fazer a restauração, mas é com certeza dessa época, assim. Uhum. Essa primeira dá pra ver até mais nítido, né? Essa posição das mãos. Aparece as duas mãos rezando. Uhum. É verdade. É, E outra recebendo. o cetro dele também é diferente aqui, né? Que é um cetro dos pastores de. Ah, esqueci o nome, mas é um cetro de pastor. Eu achei curioso esse chapéu também. Eu queria. Não sei se. Eu acho que nem o Jodorowsky comenta também. Ah, esse negocinho na cabeça aqui das pessoas? Dos acólitos? Não, é esse chapéu caído mesmo aqui, ó. Ah, é. É, eu também me perguntei sobre isso enquanto o Pedro projetava, porque é diferente de um para o outro. E como eu fiquei um tempão me perguntando, assim, pensando sobre as diferenças dos discípulos, eu me perguntei se o chapéu também seria alguma coisa, mas Não, é antigo também. Nossa, de certa forma, o chapéu, forçando a interpretação anterior, parece um chapéu, pela cor, um chapéu meio de palha, assim, de uma pessoa que ou viajou alguma coisa longamente ou trabalha na terra. E pode até simbolizar um pouco esse. Tipo, um tava no esforço. Não faz tanto sentido, né? Seria a figura do esforço. Talvez o filho pródigo que volta para casa depois de uma longa viagem. mas Eu imagino que deva ter alguma coisa a ver com ordem de. Assim, historicamente falando, assim, se passa de alguma representação de algum tipo de aprendiz, não sei. Hum, O que tá no Não lugar sei. de esforço é o que tá com as mãos assim ou assim? Ó, então, eu entendi, pelo que eu tinha entendido da fala do Pedro, o esforço é o que está orando. E
e o outro é o que recebe a bênção. Mas aí, É, e ele tá abençoando o que tá são dois- orando. eu entendi que ele tá abençoando o que não tá orando, o que tá com a mão mais intermediária. Pelo Thornberg, eu entendi que ele tá abençoando o que não tá orando, o que tá assim, naquela outra figura até. Que aí tá nesse fluxo das colunas atrás, né? Um ora, o outro recebe a graça. É, eu não entendi direito isso da coluna, porque as duas colunas são iguais. Em que sentido que uma representa. Tipo, como que o Thornberg coloca isso? Ele coloca isso, tipo, de fato as colunas são iguais, mas ele coloca isso como um ciclo mesmo, como ele faz até uma analogia com sangue venoso e arterial. Tipo, existe um que vai ser Uhum. oxigenado e vai voltar para alimentar esse mundo. Então, as veias são, de certa forma, as colunas são iguais, mas uma está indo e outra está voltando. Vocês acham que é viagem minha ou pode fazer algum sentido? Que tem aquela. Putz, agora eu não sei se tá na Bíblia, na real. Mas tem aquela alegoria, pelo menos, das duas colunas que guardavam o templo de Salomão. E Eu que. não conheço ainda, eu sou fraco de Bíblia, mas vou procurar aqui. Boa pergunta. Você sabe de mim? Isso. Eu digo, para os Putz. termos católicos, sabe? Mas. Tem até, se eu não me engano, é na. Não, ó, é na mesma. Essa mesma alegoria aqui, ó, da papisa do Raider White. Eles fazem menção a isso também. E tem vários símbolos maçônicos e alquímicos que usam também. Nossa, eu procurei aqui, de fato, tá no Antigo Testamento, em Ó, Reis. São duas colunas do Templo de Jerusalém, criadas pelo rei Salomão. Vou encontrar informação útil aqui no meio. Ctrl F. não sei se Nunca faz é viagem da sentido. cabeça, né? Nunca é. Ah, era essa imagem aqui que eu queria achar. Não, não era essa, mas é tipo essa. Sei lá, maçonaria é outra coisa, né? Mas chama Boas e. Assim, tem a ver com isso, com certeza, mas eu não saquei direito ainda. Ó, eu tinha visto essa imagem uma vez. E ela representa meio tipo a unidade entre esses dois complementares, esses dois princípios do feminino e do masculino. E aqui tem tipo os elementos também. Acho engraçado que tá trocado, né? Que o tarô do lado direito que fica, né? O quente. Enfim, não sei. Pode ser uma. Porque é isso, é essa dualidade entre o receptivo e o ativo também. Então pode fazer como o Papa, o Jodorowsky, pelo menos, ele fala isso, né? Que ele é receptivo de cima e ativo para baixo, né? Então ele representa essa.
não sei, essa operação de passagem mesmo. Uhum. Tem uma outra coisa que me lembrou essas duas pessoas, e talvez ligue com isso. Aliás, calma aí. Agora, tô vendo essa imagem. Essa imagem tem muita informação, né? Mas foda. Ele fala, o Thornberg fala muito sobre o pentagrama e de como ele tem 5 pontas, assim como Jesus tem 5 chagas, e tem toda uma simbologia para essas chagas. E, e uma coisa que tá ali no meio, e tem a ver com a chaga, é tipo uma certa vulnerabilidade que você tem no corpo por se colocar num lugar divino, assim. Então, ele faz a comparação, ele cita até tipo o Pai Nosso, seja feita a sua vontade, no sentido de você um pentagrama bem colocado, ele serve para você agir de acordo com a vontade divina. Você pode fazer isso de outra forma, que é agir de acordo com o seu impulso. E ele enfatiza muito isso, ele cita uns outros místicos aí no meio, tipo esse Eliphas Levi, que ele fala muito, de como ele tem essa. Ele uma vez fez. Ele fala desse Eliphas Levi, que é um cara bem importante no ocultismo, de que ele uma vez fez um ritual com um pentagrama e tava falando como é perigoso mexer com pentagrama e você pode fazer alguma coisa errada, assim. Eu não sei qual merda que dá, mas ele foi bem enfático, tipo assim, ó, cuidado com o pentagrama, porque ele pode ser facilmente um negócio do mal. Que eu acho que tem a ver provavelmente com esse negócio de você chegar num orgulho muito claro, saca? Tipo, o Papa é o cara que vai te botar o objetivo. E se você não meditar bem sobre isso, você vai praticar uma idolatria de alguma porcaria que você encontrar no caminho. Uhum. Ah, é. A outra coisa que eu ia falar das duas pessoinhas, que pode ser o caso de Caim e Abel, que um é, de certa forma, bom, os dois prestam serviços a Deus, um deles cria ovelhas e é pastor, e o outro planta. Aí um recebe uma graça e o outro não. Aí entra bem nessa questão, né? Tipo, um deles vai. Nossa, aí o chapéu faz até mais sentido, porque o chapéu é do agricultor, que é o Caim, que vai assassinar o Abel. Porque tem um Pois outro. é, Oi, desculpa. imagina. Não, pode terminar, depois eu comento. Nesse capítulo, Thornberg ele enfatiza bastante a questão da Eucaristia, e que é uma prática que divide bruscamente os católicos raiz, assim, dos protestantes evangélicos. Porque para o católico raiz, né, em geral, as pessoas nem acreditam nisso, a Eucaristia é literalmente você comer o corpo e o sangue de Cristo. Tipo, literal, magia mesmo, sabe? Transformação. Assassinar Cristo na missa. É literalmente isso. E para o protestante é um símbolo, que é uma coisa bem mais pacífica. E parece ter um pouco desse lugar. E a interpretação em geral, né, desse episódio do Caim e Abel é que o Deus do Velho Testamento ele gosta de sangue. E o Abel, ele era pastor. Ele sacrificava ovelhas, ele matava para tirar lã ou carne, esse tipo de coisa. E ele precisava disso. Tanto que os judeus, sei lá, por muito tempo, né, até perderem suas terras, eles tinham um ritual lá que eles sacrificavam um animal e tudo mais. E, de certa forma, a figura do Jesus na cruz é esse sacrifício máximo. Tipo, ó, tá aqui, eu me sacrifico, vocês não precisam sacrificar mais. Mas aí vocês pegam esse ódio que vocês têm, de tudo aquilo que vocês não recebem, de toda vez que vocês são como Caim, e vocês vão na missa e me matem, saca? É meio que esse o pedido. Então esse sacrifício serei eu. Então vocês podem ir lá e pegam o meu corpo e
E pensem naquela cruz e saibam que foram vocês, mas fiquem tranquilos com isso, pelo menos. O que é bem pesado, mas acho que coloca um pouco nesse lugar. De certa forma, um deles está rezando e recebeu, e o outro está esperando, que é o Caim. E ele fica esperando. E ele não recebe. E ele mata o irmão dele. E isso pode ser um jeito de você idolatrar a coisa errada, assim. Talvez mostre até essas duas figuras. Tem um amigo meu que é pastor, ele é aqui de Barueri. E ele que me falou isso do Caim e Abel, me ajudou a interpretar. Ele me falou uma outra coisa que eu achei muito boa, que é, na ocasião que Jesus é crucificado, tem ele e mais dois ladrões. E ele fala, aquela cena ali resume a humanidade, porque um é o Deus, outro é um ladrão arrependido e outro é um ladrão não arrependido. Tipo assim, todo mundo é ladrão, mas alguns se arrependem, outros não. E um deles fala assim, porra, você não é Deus, resolve a porra aí, resolve o problema. E o outro fala, tipo, foi mal, desculpa, eu sei que você não fez nada, e lembra de mim quando você estiver lá no céu. Aí o cara fala, não, relaxa, eu vou lembrar de você. E é meio que essa circunstância, sabe? De um lado tem o cara que não aceitou e tá pagando pra ver e quer receber, senão ele vai matar o irmão. E do outro lado tem o cara que tá só orando ali. E as coisas são assim mesmo. Alguns não vão receber e alguns vão querer matar por isso. Que Eu... forte. Pode falar, Tainá. Eu só ia comentar isso mesmo. Eu gostei muito, mas eu me perdi ao olhar para a carta, porque Abel recebe a bênção, né? E Caim mata Abel. Mas quem tá recebendo a bênção não é o que ora, pelo que eu tava entendendo. Quem tá recebendo a bênção é o que tem o objeto misterioso, que poderia ser o objeto para matar. Ou, bom, não sei. Eu também fiquei na dúvida. O, o, o Thornberg fala isso também, tipo, ele não, ele põe nessa ordem que você falou. O Jodorowsky parece que faz diferente um pouco dele, mas eu pensei nessas divisões de dois, assim, que tem na Bíblia, de duas figuras. Essa talvez seja o caso. Aí talvez seja o cara que tá esperando a bênção, mas ainda não recebeu, né? Não sei. É. Não sei essa figura. Nossa, mas eu fiquei, assim, fugindo um pouco do rolê do tarô, talvez. Eu fiquei muito impressionada com isso que você disse sobre. é, Abel era o pastor, né? Isso. E Abel recebe a bênção. Mas eu escutava essa história quando eu era criança. E aí, pra criança, a gente fica com o irmão bonzinho e o irmão que ficou maluco, que virou a chave. E o irmão bonzinho, né? Que seria Abel, porque foi o assassinado, é o. Agrada a Deus porque é sacrifício, pelo que você falou, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Não é assim que a gente aprende pastor na escolinha dominical. Pastor na escolinha dominical é o que leva as ovelhas. E a gente esquece disso. O pastor tem o sacrifício no processo de ser pastor. Enfim, fiquei muito impressionada. Sim. Nossa, eu descobri isso faz Acho que eu umas duas deveria ir na igreja semanas. de novo depois de adulta. Nossa, eu descobri isso faz umas 2 semanas com esse amigo meu, o Guilherme. E eu fiquei meio em choque, assim, falei, caralho, literalmente Deus batendo palma pro sacrifício e falando assim, ou vocês matam a mim, ou vocês vão matar seus irmãos. Aí ele, Sim. eu- ok. Achei bem pesado. Inclusive, inclusive tem uma frase que a minha avó fala muito, e eu reproduzo, mesmo não seguindo nenhuma tradição cristã, que é Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Eu não sei se você já. E eu não lembro de que história bíblica isso é, mas para minha avó, ela sempre falou isso e eu repito como tenha paciência, faça o seu trabalho e Deus proverá o cordeiro. Tipo, prepare o holocausto e Deus proverá o cordeiro.
Só que é um holocausto. Sim, eu acho Tipo, muito pesado esse uso da palavra é o holocausto, cara. Eu fico meio em choque. eu não lembro qual é a história, mas a minha avó é protestante, no caso. E aí é sobre a paciência, é tipo o trabalho, faça o seu trabalho e tenha paciência que o cordeiro virá a ti. Mas o cordeiro virá a ti para o holocausto, sabe? Enfim, é real isso. Depois de adulta, eu fui ouvindo das pessoas essa separação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E lembrando das histórias que eu escutava na catequese, na escolinha dominical, que era no Velho Testamento é hardcore, assim, é sangue, dedo no cu e gritaria mesmo. E o Novo Testamento é amor, o perdão, enfim. Nossa, realmente é bem pesado. Eu ainda não estou confortável com essa história, assim. Eu ainda não sei quem que eu tenho que matar no final das contas. Eu ainda não, sei lá, não vou na missa e vejo, ok, estou matando Deus de novo. Mas aparentemente isso é um lugar para se colocar essa vontade de poder. Ele enfatiza muito isso também, sobre vontade de poder, o Tomber, nesse capítulo. Novamente aquilo que a Tainá falou, parece que realmente, pô, no final do capítulo ele fica falando que para a gente conseguir as 5 chagas de Jesus, ou fazer o pentagrama do jeito certo, ele fala muito também sobre encarnação e budismo num dado momento, mas eu não fui capaz de interpretar. Mas ele fala que para você fazer isso, você precisa praticar os 3 votos tradicionais, que são obediência, pobreza e castidade. E da mesma forma como ele expandiu a ideia de oração, ele expande o sentido desses três. Mas a questão é que existe uma certa prática, assim, é quase qual é a palavra que usam? Provação ou martírio, sei lá. Mas você precisa se colocar num lugar de humildade, assim, sabe? Você é menor, de certa forma. Que é o que você deve tomar cuidado na hora de estabelecer o Papa. Porque se você colocar a sua vontade ali sempre, você vai se desvirtuar. Então ele parece ir nesse sentido. Eu acho até que embora seja legal para pensar, esse exemplo bíblico é tão extremo que ele até desvirtua um pouco, talvez puxar mais para baixo. Ah, tem um momento aqui que ele fala sobre a castidade, e ele fala que o contrário da castidade é a embriaguez. É tipo, não é uma questão sexual estrita, mas é qualquer forma de abertura muito grande para as paixões, assim. Ser casto é se privar um pouco das paixões. Então, eu tô pensando, é que eu não sei se eu tô me perdendo por sono, mas no texto do Rodorovsky tem. Eu acho que ele sempre faz isso, se tal arcano falasse, né? E aí a primeira frase do se o Papa falasse é: sou antes de tudo um mediador de mim mesmo. E aí para mim parece um pouco entra em vai de encontro, de maneira em contraste com o que você está falando. Tipo, sou antes de tudo um mediador de mim mesmo. Então, como a minha vontade, eu não sei se faz sentido. Não, acho que faz sentido. Não sei, eu entendo da seguinte forma, tipo, o mediador de mim, eu vou
Por exemplo, entre você e o seu ídolo existe um mediador. E esse ídolo pode, de certa forma, no final você escolhe ele. Então ele pode ser tanto o divino quanto uma idolatria problemática, ou quanto matar o irmão, sei lá. Então parece esse lugar de responsabilidade onde você decide entre o que você é e o que você, para onde você vai se dispor, saca? Tipo, para onde você vai dirigir o seu amor. Sim. Mas o mim mesmo é meio forte mesmo, eu não sei. Eu tenho esse problema, eu não sei fazer perguntas. Eu sempre, tipo, entendo alguma coisa mesmo que errada, e eu falo o que eu entendi e vejo se faz sentido. Não, não, somando na discussão, eu compreendo, faz sentido, sim. É porque depois ele fala, entre minha natureza espiritual sublime e minha humanidade mais instintiva, escolhi ser o lugar onde a relação se opera, como uma relação entre a natureza espiritual e a... Bom, é um ser humano, né? Ele não é um santo ainda, então... Acho que entendi, tipo, provavelmente deve ser o que o Tom Berg fala sobre o Sermão da Montanha. Você se põe no meio do caminho com o Papa. Tipo, ele é a ligação do seu aspecto material e terreno com o seu aspecto divino. Você tem os dois, mas você não é nenhum deles puramente. E a forma como você liga os dois tá com o Papa. Ele fala muito de mediação. E ele fala que o papel mediador. Mas eu fiquei muito com a impressão. Tem tudo a ver com o momento que a gente tá enquanto a gente lê, né? Mas eu fiquei com a impressão de um papa meio corrompido, assim, enquanto eu lia. Não é um santo, né? É um papa corrompido. Então, gente, esse encontro tá sendo. Essa carta tá me causando uma estranheza, né? Porque como eu tô com o tarô do Crowley, que é o Hierofante, e aí eu fui dar uma pesquisada aqui e eu li sobre a simbologia do Hierofante no tarô mitológico. Vocês já ouviram falar do tarô mitológico? E aí, Sim. nesse tarô ele é retratado como Quiron. E aí tem uma historinha bem legal. E para mim, eu sempre vi o Hierofante como esse símbolo do mestre, né? Que ensina. Aí aqui, posso ler para vocês? Uma partezinha do tarô mitológico, que eu também nunca tive contato. Liz Greene, que é coautoria desse tarô mitológico, propõe a figura do Quiron como orientador no lugar do Papa, pois na mitologia Quiron era um centauro muito sábio que ficava a cargo de educar os filhos dos deuses. Porém, certa vez, o centauro foi ferido por uma flecha envenenada e mesmo com todo o seu conhecimento não era possível curar-se da ferida. Ele representa aqui não só a figura do orientador por deter o conhecimento e passá-lo adiante, ensinando o grupo, mas por ter sido ferido e sua lesão nunca cicatrizar. A dor que ele sentia fazia com que ele experimentasse diariamente o sofrimento. Apesar de conviver com os deuses, esse sofrer o colocava em contato com a natureza humana, e assim Quiron podia ter empatia com os filhos humanos dos deuses e compreendê-los para poder ensiná-los. Uau. Que legal. Que lindo, né? Sim. Eu tô com uma amiga aqui em casa e ela tem o baralho mitológico. E aí, depois dos encontros, eu peço pra ver como é a carta no baralho dela. Eu vou pedir pra ver com certeza. Inclusive, eu até esqueci de mandar lá no grupo, intercedendo ao encontro anterior, mas acho que foi no anterior. Bom, não sei se foi no do Imperador ou no da Imperatriz que a gente comparou pra quem o Imperador olha em diferentes baralhos, né? E aí, no dessa minha amiga, que é o mitológico, a Imperatriz tá olhando pro Imperador, mas ele não tá olhando pra lugar algum, ele olha pra frente.
Eu acho que não vai dar pra ver a foto. Dá pra ver? Dá. Enfim. Eu tô super retrocedendo assuntos diferentes vezes, mas Mas então, pensando. a Imperatriz ainda vem antes do Imperador ou ele vem antes? Acredito que ela vem antes, a ordem não muda, né? E aqui ele, na minha foto, é verdade, ele vem antes. Quer dizer, na forma que eu fotografei, mas eu vou pegar de novo. Então, eu queria até estudar aqui, minha internet não tá funcionando. Queria dar uma pesquisada nisso na época, né, que o Tarot de Marselha foi criado, como que era essa relação da igreja, porque isso influencia muito, né, na representação desse Papa. E pode ser muito que seja essa figura corrompida, até porque o tarô ele foi visto como, né, não foi muito bem aceito pela igreja, acho que abertamente, assim, nessa época. E aí esses tarôs que vieram depois mais modernos, assim, eles foram se adaptando, né? E com certeza abandonando certas referências. Se não me engano, o tarô, na época que o Jodorowsky consegue recuperar, que é tipo século XVI, 1500 e pouco, tem os Medici, tem gente da família Medici, se não me engano, que vai se tornar O, papa. É putaria mesmo, assim. Ah, tá zoado o som? Não. não, eu ia falar que o tarot do Jodorowsky, que ele usa, ele é bem depois. Ele é do século XVIII, mais ou menos. De 1700. Ah, Eu fiquei meio em choque quando eu descobri isso, assim. boto fé. Mas naquele tarô Will, acho que as cartas mais velhas que eles encontram é tipo, sei lá, século XIV, XV. Sim, sim. Nessa época, Mas, os papas. são representações muito diferentes, assim. Tipo, mudou bastante. Boto fé. Eu tava tentando ler aqui, aparentemente, tipo, o Papa que está sendo retratado nas primeiras cartas foi um Papa que chamava Acton. Foi um Papa que foi, tipo, derrubado por um golpe, por um cara que chamam de o Antipapa. Ah, mas teve papa indo em guerra e, sei lá, papa com muito filho, tinha de tudo. Então, acho que faz muito sentido colocar o papa também como esse lugar, tipo, continua sendo uma pessoa e até um provável impostor misturado no poder. Tem uma história que eu acho legal, uma história bíblica, que é sobre esse lugar do papa, que a pessoa que recebe que é o primeiro papa, né? É o Simão Pedro, que eles chamam assim na Bíblia. Que era um cara que tinha um nome, ele recebe um outro nome, tem um pouco esse negócio do imperador. Ele perde o nome. E Pedro é literalmente pedra. Se não me engano, isso foi escrito em grego, tava Petros, que é bem mais pedra até. Que é onde se edifica a igreja, né? Na pedra. Mas o Pedro era, tipo, muito vacilão. E ele foi o cara que negou Jesus 3 vezes. Tipo assim, Jesus ia ser crucificado. Porra, não conheço, não sei quem é. Então, tipo, ele era um merda. Sei lá, era uma pessoa normal, porque de fato o cara tava sendo crucificado. Mas ele era um merda, assim, pro nível heróico bíblico. Mas aí o Jesus dá o papado pra ele. E a interpretação que eu conheço é assim: a, a corrente, ela. A força da corrente é sempre o seu elo mais fraco. É onde ela vai quebrar. Então é Pedro que é o elo que forma a igreja. E ele é essa cara que a igreja tem, tipo, com as suas contradições. Não poderia ser, por exemplo, dizia nessa interpretação, a figura do João, que é o cara mais místico, assim. O cara mais místico, ele não pode se misturar com o poder. Ele tá em contato com coisas que ele não pode, como se diz, profanar. Então ele não poderia ser a cabeça da igreja de forma alguma. A cabeça da igreja é literalmente um cara que vai errar e vai perder o lugar. Mas o coração da igreja, ele deve estar sempre preservado, que é a quinta chaga, inclusive. E você falou no encontro da Papisa, que eu estava ouvindo essa semana, sobre
quando Jesus ressuscita e pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama, mas são 3 palavras diferentes. E aí eu acho que esse terceiro amor, que é o fraternal, né? É o talvez seja algo que o Papa tenha que ter, assim, não só um amor mais místico, mas um amor terreno, assim, um elo. Ah, verdade, tem esse negócio da mediação, né? Faz bastante sentido. Ele não pode ser esse cara, tipo, ele tem os dois caras ali embaixo, os acólitos, ele tá dizendo alguma coisa, né? Verdade. Irado. Gente, uma questão de ordem. Vocês todos podem sexta? A gente tava nessa transição, só pra ver o que é melhor sexta ou domingo. Eu posso na sexta. Também. Eu também, mas eu prefiro domingo. Domingo? Tá. Era só pra ver se botava algum definitivo assim. Eu gostei bastante de domingo. Perfeito. Eu Então, nunca participei na sexta, mas eu tô gostando de domingo. Mas sexta é super de boa. não, vamos deixar domingo mesmo, porque acho que dava pra. Agora já com o tempo, tipo, vocês têm vindo direto. O Álvaro não veio das duas últimas, mas ele teve diferentes questões, ele falou que deve apresentar a próxima. Acho que dá pra deixar, tipo, domingo e não discutir mais isso. Ah, sim. Ah, eu gostaria de convidar uma amiga para a semana que vem. É, de boa? Claro, de boa. O Ian, Legal. Ian Lopes Losoli? Qual Ian? Oi? Qual Ian? É o da Unicamp? Ian? Não, é uma amiga. Ah, o Eu Ian. falei Ian. É. O quê? Eu ouvi Ian também. Não, eu gostaria de convidar uma amiga. Ela é do Rio, na verdade. Vai ser um sotaque carioca na conversa. Legal. Pode chamar. Eu comentei com ela que tinha esse rolê, ela ficou super animada. Então acho que ela vai gostar de participar. Maneiro. Adoro sotaque carioca. Ah, eu também amo! Eu escuto muito preconceito, mas acho tão gostoso. Todos vocês Muito bom. conhecem pessoalmente? Ah, menino, não. Não, Não, mas vocês três. Ah, sim. não, Quer dizer, se a gente se conhece eu não pessoalmente. conheço. Eu conheço a Lilian há Eu não bastante conheço tempo. ninguém pessoalmente. A Anne, eu tenho a impressão de que talvez eu tenha visto ela em algum momento com a Juliana, porque a Anne é amiga da Gil e eu andava bastante com a Gil. É, Mas a Jill comentou que tava todo mundo no bailinho. Eu tava no bailinho também. eu tava. Mas eu, é, Então faz mas eu muito tava bêbada, bom. não lembro. Ah, eu também. Eu não conheço ninguém pessoalmente. É No só o grupo, João. só o João. Ih, eu não conheço o João. Não tive, inclusive, eu acho que nenhuma das reuniões que eu participei ele tava. Ele veio uma vez. Ele veio uma vez só, Ah, né? É, Acho muito engraçado isso de conhecer as pessoas online, assim. E aí, por exemplo, se eu ver vocês pessoalmente, não vou sentir muita estranheza, sabe? Uhum. verdade, total. é muito engraçado que a gente conhece, tipo, a cabeça, assim. As pessoas, às vezes, ao vivo são mais altas ou mais baixas e é sempre uma surpresa. Sim. Nossa, é muito engraçado. Na quarentena, a gente tava fazendo um grupo, tipo, todo sábado a gente se encontrava pra jogar uns jogos, assim. E aí era uma galera que eu, tipo, nunca tinha visto na vida. E a gente ficou muito próximo. Por, tipo, videochamada, assim. E aí teve um dia que, tipo, um dos caras levantou no vídeo e eu falei, caralho, ele é alto, ele tinha uma cara de ser baixinho. Foi muito engraçado. Sério. É muito bom isso. Nossa, eu sou super baixinha, gente. Sério? Tava te imaginando super alta. Eu também. Eu tenho 1,55. Nossa, que engraçado.
O João, por exemplo, quem conhece sabe que ele é muito alto. Eu sempre me impressionava. Ele é mesmo. Você sempre via ele na É. Unicamp, tipo, de bike com 1,90 m, assim, em geral Eu arrumado. saio com ele e fico com dor no pescoço, cara. Eu tenho que ficar olhando pra cima o tempo inteiro quando eu saio com ele. Gente, eu acho que eu vou indo, porque eu tô morrendo de sono. Eu também tô sonolenta, acho que eu vou dormir. Tá bom. A gente vê semana que vem aí, então. Beleza. Beleza. Foi ótimo. Muito bom como sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Eu gente. Boa vou estar noite. de férias pro próximo e aí eu vou tentar preparar mais coisas da reunião. Maneiro. Eu esqueci até de parar de gravar, vou fazer isso agora. Ficou com conversa no final, mas tudo bem. Tá gravando? Nossa, esqueci disso. Não tô Sempre tranquilo. esqueço. Tchau. Até mais. Tchau, Boa gente. noite. Boa Até semana que Até vem. semana. mais, gente. Você também. Free Cam. So, ready running. Como é que eu paro essa merda?